Fala pessoal, muito bem-vindo ao canal Topografia Descomplicada. Eu vou falar aqui para vocês agora, a parte de cálculo do método das visados extremos. A parte teórica, o vídeo, vou colocar aqui o link na descrição deste vídeo. Então, tá aqui, olha só. Vamos desenvolver aqui, vamos supor que você tenha ido ao campo e tenha feito esse nivelamento aqui, ó, tá? Desta seção, tá? Deste trecho. Você tem esse trecho aqui em vista em plano horizontal, tá? Você colocou o seu nível aqui nessa posição, fez as leituras de ré, de vante, tá? Depois colocou o nível nesta posição aqui, fez as leituras de ré e de vante e representando aqui no plano vertical, você tem isso daqui, tá? Então, a gente tem o que? Vamos fazer uma planilha, tá? Uma tabelinha do seguinte, ó. Primeira coisa que eu vou colocar aqui vai ser o que? São os pontos, tá? Vou colocar aqui, ó, pontos. Na verdade, aqui o que acontece, pessoal? Você nem precisa colocar aqui as posições dos níveis, tá? Você não precisa. Então, vou colocar aqui, ó, pontos, tá? Quais pontos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Eu tenho 6 pontos. Vamos lá. Tem 6 pontos. E aí, depois eu faço o que, ó? Eu tenho leituras de mira. Eu só vou colocar o que? Ré e vante, tá? Eu poderia separar leituras de ré, vante intermediária e vante de mudança. Eu prefiro fazer tudo junto, tá? Mas aí varia muito, tá? Mas não faz diferença não. Então eu tenho uma leitura de ré e eu tenho leitura de vante. Depois disso, a gente vai colocar o que? Eu tenho pontos, leitura de ré e de vante. É isso aqui que eu coleto em campo, tá? Em campo mesmo, eu só pego essas informações. Eu tenho os pontos, tá? Tem as leituras de ré, vante. Agora, olha só. Eu tenho que colocar uma outra coluninha aqui. Plano de visada. Plano de visada. Aqui também cabe a altura ou, tá? Altura do instrumento. Vale ressaltar aqui, pessoal, que essa altura do instrumento, ela não é essa alturazinha aqui, ó. É a altura em relação ao plano de referência. Depois, aqui, eu tenho que, ó, vou colocar cotas do terreno, tá? Que depois poderia ter cotas do grade, por aí vai. Cotas. Lembrando que as leituras aqui, olha só, em metros, tá, gente? Tudo em metros aqui, ó. Metros. A leitura na mira também em metros. Tem as cotas, que as cotas aqui no caso do terreno. E eu vou colocar aqui, ó, diferença de nível. Essa diferença de nível que eu vou colocar aqui é a diferença de nível parcial, tá? Diferença de nível parcial, sendo que ela pode ser positiva ou negativa, tá? Quem tiver com dificuldade, vou colocar o link do vídeo que eu trato de diferença de nível total ou parcial na descrição também deste vídeo, tá? Então, é isso. Vamos lá. Fechei aqui minha planilha, tá? Vou colocar aqui, ó. Vou colocar os tracinhos aqui. Pronto. Isso aí. Então tem aqui minha tabelinha, tá? Meu quadro aqui, minha tabelinha, na verdade.
E aí eu vou fazer o preenchimento. Vou colocar os dados de campo na minha planilha, tá? Até aqui, tá? Com exceção do primeiro aqui, cota que é fornecido, cota do ponto 1 aqui, que vale 100, fornecido. Então, e aqui eu medi em campo. Vamos lá. No ponto 1, vou colocar aqui, ó. No ponto 1, pessoal, eu tenho o quê? Eu tenho a leitura de Ré. Por quê? Porque eu conheço a cota desse ponto. Então, leitura de Ré vale 0,8. Aqui no ponto 2, eu tenho o quê? Uma Vant. Vant, ó, no ponto 2 eu tenho uma leitura de Vant. Então, 1,3. No ponto 3, eu tenho uma leitura de Vant. 1,9. Uma Vant no ponto 3, intermediária. No 2, Vant intermediária. E no ponto 4, Vant de mudança. 3,3. Tá. Mudei o nível de lugar. No ponto 4, olha só, eu fiz uma nova leitura. Essa nova leitura é uma leitura de Ré. Porque, como eu vim fazendo transporte de altitude aqui desde o ponto 1, eu tenho a cota agora do ponto 4. Então, essa leitura de Ré. Então, no ponto 4, olha só, eu tenho uma leitura de Ré e vale 2,100. Repare que essa estaca de mudança, ela possui duas leituras, de Ré e de Vant. Então, fica fácil de visualizar aqui, ó, a estaca de mudança, tá, gente? Por isso que eu coloco Vant aqui, só uma Vant, e consigo identificar o que é Vant de mudança e Vant intermediária. Então, toda estaca de mudança coincide com uma Vant de mudança, porque é uma estaca que eu tenho que duas leituras, Ré e Vant. É a estaca que permite a ligação do nivelamento geométrico simples. Sem essa estaca eu não consigo prosseguir, tá certo? Então aqui no ponto 5 eu tenho uma leitura de Vant, 2. Na estaca 6 eu tenho uma leitura de Vant, 1,100, tá? 1,100. Então tá, e agora? Agora, meu amigo, é cálculo. Vamos lá calcular. Pega a sua calculadora, tá? Evite de usar o seu celular, porque na sua prova você não vai poder usar o celular, tá? Então, já treine aí a utilizar a calculadora. Vamos lá. Calculadora em mãos. Vou colocar aqui por enquanto. Vamos lá. A gente viu que eu tenho essas duas equações aqui, ó. Vou fazer aqui rapidinho com vocês só para lembrar. Se eu tiver aqui um plano de referência, eu tenho a cota aqui do ponto 1. Então, a cota do ponto 1 eu tenho. Cota do ponto 1. Se eu fizer cota do ponto 1 mais a leitura de Ré, dá o plano divisado em A, tá? Então, cota mais leitura de Ré, plano divisado. Então, plano divisado é igual leitura de Ré mais a cota, tá? Ou cota mais a Ré, tanto faz. E agora, olha só, a cota do ponto 2 é plano divisada menos a leitura de Vant. Plano divisada menos a leitura de Vant dá a cota do 2. Plano divisado menos a leitura de Vant em 3 dá a cota do ponto 3. Plano divisado menos a leitura de Vant em 4 dá a cota do ponto 4. Então, cota do ponto de interesse vai ser igual a plano divisada menos a leitura de Vant. Tá certo? Então, tem que saber essas duas equaçõezinhas aí, ó, formulinhas, vai. Tem que saber isso aqui. Então, vamos lá. Então, vamos calcular agora. Então, como que eu calculo o plano divisado? Cota mais Ré, plano divisado.
tá? Você tem que saber isso, não tem como fugir, tá? Então 100 mais 0,8 dá 100,8. Ah, detalhe. Quantos planos divisados ou alturas do instrumento eu tenho? Duas, pô. Eu tenho o aparelho coloquei o aparelho em duas posições, então eu tenho dois planos divisados ou duas alturas do instrumento, tá? Onde que vai ser a outra? A outra vai estar aqui, ó. Por quê? Porque aqui eu mudei o instrumento de lugar, tá? Então toda vez que você tiver aqui uma estaca com duas leituras, vai nessa posição você vai colocar um novo plano divisado. Você vai ver que isso vai acontecer. Então, agora, ó, plano divisada menos a leitura advante em 2 dá cota. Plano divisada, ó, plano divisada menos a leitura advante dá cota. Então, plano divisada, que é 100,8 menos a leitura advante, 1,3 igual 99,5. Opa, desculpa aqui, pessoal. É aqui, ó, 99,5, tá? Desculpa aí. Tá? Aqui, olha só, é a mesma cota, é o mesmo plano divisado. Você poderia repetir, tá? Vamos lá. Então, plano divisada menos a leitura advante em 3 dá cota do ponto 3. Então, 100,8 menos 1,9 igual 98,9. Tá? Cota do ponto 4. 100,8, que é plano divisada, menos a leitura advante em 4. Menos 3,3 igual 97,5. Olha só, eu tenho a cota do ponto 4, não tem? Tem a cota do ponto 4. Se eu fizer cota do ponto 4 mais a leitura advante em 4, de Ré, desculpa. Então, ó, cota do ponto 4 mais a leitura de Ré no 4, eu tenho um novo plano divisado. Então, cota no ponto 4 mais a leitura de Ré no ponto 4 dá um novo plano divisado. Então, cota do ponto 4, que é esse daqui, mais essa leitura de Ré. Então, mais 2,1 igual 99,6. É o novo plano divisado. Então, plano divisado menos a leitura advante em 5, cota de 5. Plano divisado menos a leitura advante em 6, cota do ponto 6. Então, menos 2. Então, plano divisado menos a leitura advante em ponto 5 tem o quê? 97,6. Tá? Agora, plano divisado 99,6 menos a leitura advante na estaca 6, 1,1 igual 98,5. Tá certo? E agora é o seguinte, eu tenho que verificar se estes cálculos aqui estão corretos. Mais uma vez, repito, ó, essa conferência aqui não tem nada a ver com a qualidade do seu levantamento, tá? Tem a ver com os cálculos que você executou. Então, eu tenho aqui, olha só. Então, a planilha aqui eu já vou tirar, porque aqui eu já calculei, já peguei as informações aqui da minha representação gráfica e coloquei na planilha. Então, vamos lá. Como que eu confiro isso aqui? A gente viu, ó, somatório de Ré menos somatório advante de mudança tem que ser igual a cota final menos a cota inicial, né? Qual que é a Ré? Tá? 0,8 mais 2,1. Então dá 2,9. Menos vante de mudança. Vante de mudança é toda estaca que possui Ré e vante, incluindo a última. Toda última leitura de vante é uma vante de mudança. Tá? Então vai ser o quê? 3,3, vante de mudança. Tá? E repara, ó, na estaca 4,
na estaca 4, olha só, a última leitura que eu fiz aqui do ponto A foi em 4. Depois eu fiz o quê? Mudei o aparelho. Aí eu fiz a leitura no ponto 4 de uma outra posição, tá? Então tá aqui, ó. Somatório de Vant de mudança. 3.3 mais 1.1 igual 4.4. Isso tem que ser igual ao quê? A cota final, que é 98,5, menos a cota inicial, 100. Tá? Então vamos verificar, isso aqui tudo em metros, tá? Vamos verificar aqui se bateu. Então dá 2.9 menos 4.4. Opa. 2.9 menos 4.4. Então dá menos 1,5. Isso aqui tem que ser igual ao quê? 1,5. Então, 98,5 menos 100. Então, menos 1,5. Tá? Metros, metros. Então tá ok aqui, gente. Ó, confere, bate. É a checagem, tá? Então agora, vou fazer o seguinte, vou calcular a diferença de nível parcial. Diferente nível parcial, diferente nível entre dois pontos. Então, 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 6. Então, aqui não tem nada de diferença de nível. Agora a diferença de nível, tá? Lembrando, diferença, eu só vou fazer um aqui, ó. Diferença de nível de 1 para 2. É igual sempre a cota do último, que é a cota do 2, menos a cota do primeiro. Então, a cota do último, tá? Do último número que está aqui, menos a cota do primeiro. Sempre assim, pessoal, tá? Você está indo de 1 para 2. Se der positivo, você está subindo. Se der negativo, você está descendo, tá? Vamos lá. Então, diferença de nível de 1 para 2 é a cota do ponto 2 menos a cota do ponto 1. Então, 99,5 menos... Vou colocar aqui, ó. É a cota 99,5 menos 100. Tá? Ó, menos 0,5. Então, vou colocar aqui, ó. 0,5. Tá? Agora... Quero a diferença de nível de 2 para 3. Diferente de nível de 2 para 3, ó, diferente de nível de 2 para 3, vai ser o quê? Cota do ponto 3 menos a cota do ponto 2. Então, 98,9 menos 99,5. Menos 0,6. Então, tá aqui ainda, olha só. 0,6. A diferença de nível de 3 para 4 é a cota do ponto 4 menos a cota do ponto 3. 97,5 menos 98,9. Menos 1,4. Então, 1,4. Diferença de nível do ponto 4 para o ponto 5. Então, a cota do ponto 5 menos a cota do ponto 4. 97,6 menos 97,5. Deu positivo. Então, 0,1. Diferença de nível de 5 para 6 é a cota do ponto 6 menos a cota do ponto 5. Então, 98,5 menos 97,6. Então, 0,9. 0,9. Então, tá aqui, ó. Diferença de nível parcial. Ah, mas eu quero conferir. A gente viu aqui que se eu fizer cota final menos a cota inicial, eu tenho diferente nível total. Então, diferença de nível, olha só. Diferença de nível total, que foi do que? Do 1 para 6, é igual ao somatório que dessas diferenças de nível aqui, ó. Dessas parciais, tá? Então, isso aqui foi igual a quanto? Menos 1,5.
método. Se eu somar aqui, ó, somatório, se eu colocar aqui, ó, somatório da diferença de nível aqui parcial, tem que ser igual a menos 1,5. Então, se eu somar isso aqui tudo, tem que ser igual a menos 1,5. Vamos lá? Então, olha só, começa aqui. Então, dá, vou colocar positivo primeiro. 0,9 mais 0,1. Positivo. Menos agora, que é mais com menos dá menos. Então, menos 0,5 menos 0,6 menos 1,4. Então, dá menos 1,5. Então, menos 1,5. Tá? Metro. Então, gente, olha só, repara. Diferença de nível total foi igual ao somatório aqui dessas diferenças de nível aqui das parciais. Então, está correto. Então, dessa forma, a gente conseguiu, podem anotar o valor. Tá? Lembrando que a diferença de nível parcial aqui é diferença de nível somatório aqui, diferença de nível de 1 para 2, mais a diferença de nível de 2 para 3, mais a diferença de nível de 3 para 4, mais a diferença de nível de 4 para 5, mais a diferença de nível de 5 para 6. Então, se eu fizer este mais este, mais este, mais este, mais este, tem que ser igual a diferença de nível total. Só que lembra, aqui, diferença de nível de 1 para 2, menos 0,5, mais diferença de nível 2 para 3. Diferença de nível 2 para 3 é menos 0,6, então mais, menos. Então, por isso que fica menos, tá certo? Então, fique esperto aqui com o sinal também. Então, é isso. Espero que tenham gostado, tá? Compartilhe com seus colegas. Um abraço, até mais.